Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o canal Defensores. E neste vídeo de hoje eu vou responder ao João Vitor, né? Ele fez um vídeo lá no Instagram dele, uns cortes bem pequenos do meu vídeo, como se eu estivesse me contradizendo, né? A respeito de uma resposta que eu dei para o Ariel. O Ariel fez um vídeo intitulado Sola Escritura não se sustenta. E nesse vídeo ele trabalhou com a questão do Concílio de Roma, né, de 382, falando que esse concílio, ele foi o concílio que deu, pelo menos isso ele deu a entender, deu a Bíblia ao mundo. Então, os sucessores dos apóstolos, em união com com o bispo de Roma, é que propôs, né, talvez aí, do que ele deu a entender, a primeira lista de Bíblia, de escritos sagrados, né. Antes era uma bagunça, tal, ninguém sabia de nada, aí Roma, com o seu bispo considerado o papa, né, pelos católicos, foi lá e pum, bateu o martelo. Esses são os livros, tá? É isso aqui que é o livro, isso aqui não é, tal. Então eu vou propor essa lista como que se fosse autoritativa, né, uma lista para toda a igreja. E aí eu respondi, claro, que se você levar em consideração os fatos da história, isso é um absurdo, né? E eu falei que depois do Concílio de Roma, nós tivemos 2 concílios, o Concílio de Hipona e depois o Concílio de Cartago, 397, alguns colocam em 419, que tratou sobre este assunto, né, e propôs uma lista também. E este concílio, ele mandou para Roma essa lista para o bispo romano também dar o seu parecer. Só que na minha palavra, na hora ali da discussão, no calor da discussão, eu usei algumas palavras que não foram precisas, e aí eu faço a minha meia-culpa também, tá. E aí, claro, o Vitor aproveitou e me tirou do contexto, porque se você continuar o vídeo, você perceberá o que eu estava querendo dizer, tá. Então, vamos ver o vídeo dele, depois eu vou ter a oportunidade de falar para você sobre a questão do Concílio de Cartago e como que os bispos, eu vou reafirmar o meu pensamento, como que os bispos não precisaram de autorização do bispo de Roma para propor uma lista, tá? Vamos ouvir o que que ele, o corte, vamos ver o corte que ele fez do meu vídeo. Vamos lá. É o seguinte, é que a igreja, através da tradição, em cooperação com o bispo romano. Cartago não é Roma, meu querido. Hipona não é Roma. Trulan não é Roma. E todas elas propuseram cânones. Todas elas propuseram listas. E nenhuma delas ficaram pedindo opiniões. Aí eu falo, nenhuma delas pediu opinião, nenhuma desses sínodos, desses concílios, pediu opinião para o bispo de Roma, tá? Para propor alguma coisa, para eh eh ter alguma lista. Eles não precisaram disso, de uma opinião. A gente está aqui com alguns problemas técnicos, eu precisei parar o vídeo para resolver esses problemas aqui. E também eu estou com um problema de iluminação, como vocês estão percebendo. Estou usando uma luz natural que está vindo aqui de uma janela aqui do meu escritório, então sempre vai oscilar um pouquinho a temperatura aí dessa luz, um pouco mais clara, um pouco mais escura, mas se vocês estiverem me ouvindo bem, isso é o que importa, tá? Eh, então retomando aqui, o que eu queria dizer não é que o bispo de Roma, pediu opinião para o bispo de Roma, é que eles não pediram autorização para o bispo de Roma, é isso que eu estava querendo dizer, e eu me equivoquei nas palavras aqui. Mais à frente, ele vai colocar uma outra frasezinha aqui tentando achar uma tensão, uma contradição nessa primeira fala com essa outra fala minha. Vamos lá. O que, por exemplo, Cartago e Hipona fizeram é propor uma lista para a igreja ali, mandou para outra igreja, a igreja de Roma. O bispo romano também deu o seu aval. E aí ele faz uma piadinha, né? Então, na primeira fala, eu disse que os bispos africanos não precisaram da opinião do bispo romano, e na minha segunda fala, eu falo que o bispo romano deu o aval quando eles mandaram essa lista lá para Roma. O que está querendo dizer, na verdade, é que o bispo romano, eles não precisaram do bispo romano autorizar. Eles simplesmente confirmaram, o bispo romano simplesmente confirmou aquilo que os bispos africanos já tinham proposto. Foi apenas uma confirmação, então eu usei a palavra aval e depois a palavra, opinião, e parece que há uma contradição, mas não há. Se você continuar o meu vídeo, olha, aqui é o vídeo original, e perceba o que eu estou querendo dizer. É. É um erro completo de raciocínio que ele está tentando trazer para nós aqui. E o que ele está tentando falar é o seguinte,
é que a igreja, através da tradição, em cooperação com o bispo romano. Cartago não é Roma, meu querido. Hipona não é Roma. Trula não é Roma. E todas elas propuseram cânos. Todas elas propuseram listas. E nenhuma delas ficaram pedindo opiniões ao bispo de Roma. Exatamente. Antes de Roma, 382, nós temos Laodiceia, que tinha proposto um cânon também, uma lista canônica igualzinha que nós, protestantes, usamos. Não precisou do aval do bispo de Roma, tá? De autorização. Nem mencionou-se bispo romano. Cartago e Hipona estavam mais próximos ali à Sé Romana e tinha amizade com o bispo romano, uma comunhão. Eles enviaram isso, e nós vamos saber por que que eles enviaram essa lista, tá? E aí, claro, eu falei, não pediram opinião, e depois eu falei que o bispo romano deu o seu aval. Mas olha o que eu estou querendo dizer. O que, por exemplo, Cartago e Hipona fizeram é propor uma lista para a igreja ali, mandou para outra igreja, a igreja de Roma. O bispo romano também deu o seu aval. E aí, o que que ele fez? Ele me cortou aqui, né? Espertamente me cortou aqui. Por quê? Porque se ele tivesse deixado o vídeo correr, ele perderia toda a construção que ele quer fazer da minha contradição. Porque olha o que eu digo. E retornou, mas não foi o bispo de Roma que decidiu. A lista foi proposta pelos africanos. Não tem nada a ver com Roma. Roma propôs lá, se realmente existiu esse sínodo, em 382, uma lista local para eles. Pronto. Só isso. Eu tenho muito mais a falar sobre isso. Bom, o que eu estava querendo dizer aqui, e ele me cortou no momento exato para você entender o que eu estava querendo dizer, é que o bispo romano não decidiu nada a respeito da lista canônica de Cartago. Era nesse sentido. E eu usei a palavra depois lá, opinião, né? Mas o que eu estava querendo dizer é isso. O que que ele fez? Ele pegou as partes que lhe interessava e construiu uma contradição, né? Porque se ele deixasse correr no contexto, a contradição se desfaz. Agora, isso me deu uma oportunidade para mostrar para vocês, né, o que de fato ocorreu no Concílio de Cartago e o que tem Roma a ver com a lista canônica que Cartago propôs. Bom, eu fiz um estudo aqui que eu quero deixar para você. Deixa eu ver, tá aqui. Isso. Primeira coisa que nós devemos entender: Cartago nem Roma em 382 estavam propondo, ou melhor, inventando o cânon. Eles não estavam inventando o cânon. Nem mesmo os documentos do Concílio de Roma, se nós formos levar em consideração que esse concílio realmente existiu em Roma, tá? Que há muito questionamento sobre a existência histórica deste concílio, mas por uma questão de argumentação, vamos supor que esse concílio realmente existiu. Nem mesmo os documentos desse concílio dão a entender que o bispo romano, que saiu da cabeça dele uma lista canônica, que foi ele, né, de modo infalível, que propôs: olha, esse livro é canônico, esse livro não é. Esse é canônico, esse não é. Esse é autorizado, esse aqui não é. Não foi assim. Olha o que está na documentação que depois, só no século VI, V, VI, nós vamos ter nos decretos, chamados decretos gelasianos, que na verdade não foi o bispo Gelásio que fez, foi um autor anônimo que fez, né, para retroagir a esse suposto concílio, como se esse suposto concílio estivesse colocando ali, propondo uma lista de livros canônicos. Mas vamos supor que era verdade, tá? Que realmente existiu esse concílio, que aquela lista lá é uma lista verdadeira. Olha o que diz aqui a documentação, uma parte do que estava escrito nesses decretos de Gelasiano que mencionava esse concílio de Roma. Olha, da mesma forma foi dito: agora de fato devemos tratar das escrituras divinas, o que a Igreja Católica Universal aceita e o que ela deve evitar. Veja, ele não está criando da cabeça dele nenhuma lista. Ele não está usando essa suposta infalibilidade papal para propor um cânon. Ele está dizendo que a Igreja Católica Universal aceita, ou seja, ele está recebendo algo que foi passado para ele.
E a mesma coisa que o Concílio de Cartago vai fazer, tá? Eles vão nessa mesma linha de pensamento. Olha o que está escrito no cânon 24 do Concílio de Cartago, olha. Que isto seja enviado ao nosso irmão e companheiro bispo Bonifácio e aos outros bispos daquelas partes, para que confirme este cânon, pois estas são as coisas que recebemos de nossos pais para serem lidas na igreja. Então, Cartago não estava inventando nenhuma lista. Ele está simplesmente propondo uma lista que eles receberam, tá? Agora, também há divergências quanto a essa questão aí do Concílio de Cartago, principalmente sobre esse cânon aqui das Escrituras. Alguns falam que esse cânon não existe nos manuscritos gregos deste concílio. Bom, isso aí nós não vamos entrar nesse mérito. Agora, Agostinho, que participou tanto do Concílio de Hipona quanto do Concílio de Cartago, ele também não pediu opinião para o Papa. Ele vai dizer também que na verdade, ele vai propor um critério para como nós devemos aceitar os livros canônicos, tá? Ele vai propor um critério aqui, e olha o que ele vai dizer. Ele não vai apelar para a Sé Romana. Ele vai falar de toda a Igreja Católica, ou seja, todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Olha o que ele vai dizer aqui no livro Doutrina Cristã, no livro 3. Agora, em relação às escrituras canônicas, ele deve seguir o julgamento do maior número de igrejas católicas. Maior número de igrejas católicas, e entre estas, é claro, um lugar deve ser dado àqueles que foram considerados dignos de ser o assento de um apóstolo e receber epístolas. Consequentemente, entre as escrituras canônicas, ele julgará de acordo com o seguinte padrão: preferir aquelas que são recebidas por todas as igrejas católicas àquelas que algumas não recebem. Entre aquelas, novamente, que não são recebidas por todas, ele preferirá aquelas que têm a sanção do maior número e aquelas de maior autoridade. Aquelas que são mantidas pelo menor número e aquelas de menor autoridade. Se, no entanto, ele descobrir que alguns livros são mantidos pelo maior número de igrejas e outros pelas igrejas de maior autoridade, embora isso não seja algo muito provável de acontecer, acho que, em tal caso, a autoridade dos dois lados deve ser considerada igual. Ele, de modo algum, vai recorrer ao bispo romano. Tipo assim, olha, o Papa infalível de Roma é que vai decidir qual vai ser o critério das listas canônicas. Não, ele coloca todo o peso na igreja. Não é nem concílio, é na igreja como um todo. E muito menos no bispo de Roma. Então, a ideia aqui é você já receber essa lista, vinda de toda a igreja, que a igreja colocou o seu aval, e ali sim, organizar esses livros canônicos, em detrimento ali dos livros que não são canônicos, tá? Agora, será que Cartago pediu autorização para Roma, como eu disse? Bom, olha novamente, eu coloquei em negrito aqui, como que foi a decisão dos bispos africanos nesse cânon. Diz assim, olha: que isto seja enviado ao nosso irmão e companheiro bispo Bonifácio e aos outros bispos daquelas partes. Não foi só o bispo romano, foi a outros bispos também daquelas partes, tá? Porque nessa época, Roma, ela tinha uma pluralidade de igrejas. Inclusive tinha ritos que não era o rito romano, como era o rito ambrosiano. Eram igrejas independentes que estavam em Roma também, tá? No começo do cristianismo, até a metade do século II, existia uma pluralidade de igrejas ali em Roma. Dentre elas, a igreja que é considerada a igreja do bispo de Roma. Talvez seria a mais importante, que é apelidada na história de a grande igreja. Até Celso fala isso, né? Acusando os cristãos, que usa essa nomenclatura, a grande igreja, que era formada ali em torno do bispo romano. Mas existiam outras igrejas, em comunhão com aquela igreja de Roma, que eram igrejas independentes, que tinham seus bispos, tá? E toda aquela região ali dos romanos também tinham igrejas. Então, isso é muito natural, os bispos romanos mandarem para o bispo de Roma, no caso ali ele diz Bonifácio, mas há ali uma polêmica sobre isso mesmo, depois nós vamos ver isso, e aos outros bispos daquelas partes. Então Roma, o bispo romano,
Ele não é o maioral que bateu, chancelou ali, decidiu, autorizou o cânon para os bispos africanos cartagineses, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Agora, por que que os bispos cartagineses, africanos, mandaram a lista para o bispo romano, né? Alguém pode perguntar: "Olha, mas se eles mandaram é porque o bispo de Roma era para dar sua autoridade ali, era para decidir". Não tem outra explicação. Tem sim, tem uma explicação muito interessante dentro do contexto, quando você leva em consideração o contexto. Talvez o João Vitor, ele fez aqueles cortes lá, porque ele nunca leu os cânones do Concílio de Cartago. A maioria dos católicos não lê isso. Vamos dar uma olhadinha do que se tratava o Concílio de Cartago? Ah, foram diversos assuntos tratados. Questões de jurisdição, questões de doutrina, questões de disciplina. Enfim, foram vários assuntos. Se você ler todos os cânones, você vai perceber que desde os bispos não podem ter relações sexuais com a esposa na hora de ministrar a Eucaristia, até, por exemplo, questões de bispos que são acusados de roubar, de usura e coisa parecida, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa interessante deste concílio. Estou pegando aqui da New Advent, que é um site católico, para ninguém ficar me acusando. Eu poderia até pegar lá do Schaeffer, que é um autor protestante. Mas eu vou pegar aqui da própria página da Igreja Católica, para nenhum católico vir falar que, olha, ele está pegando coisa de protestante, isso aí deve estar errado. Bom, dentro do tratamento deste concílio, foram convidados alguns prelados de Roma, tá? Faustino, o bispo Faustinus, foi um deles. E ele levou um cânone vindo de Roma, ele levou os cânones do Concílio de Nicéia e propôs e leu neste concílio esses cânones que diziam o seguinte: qualquer bispo, aliás, qualquer presbítero que for acusado por o bispo da sua província, ele pode recorrer ao bispo de uma outra província, no caso, o bispo de Roma. Olha aí, olha a falcatrua, tá? E aí, um dos bispos africanos lá vai falar assim: "Opa, opa, opa, espera aí um pouquinho. Isso não consta, pelo que me consta, isso não consta nos originais dos concílios de Nicéia. O concílio de Nicéia não fala para alguém apelar para o bispo de Roma, ou para o bispo de uma outra província quando ele for acusado e ser colocado em disciplina pelo seu próprio bispo". E aí, virou uma confusão. Vamos ver isso aqui como um todo, para você entender, tá? Enquanto ele falava, Faustino, um bispo do povo de Potentia, da província italiana de Picenum, um legado da Igreja Romana diz: "Foram-nos confiadas pela Sé Apostólica certas coisas em escritos, e certas outras coisas como em ordenanças para serem tratadas com sua bem-aventurança, como nós chamamos a memória dos atos acima. Isto é, a respeito dos cânones feitos em Nicéia, que seus decretos e costumes sejam observados. Pois algumas coisas são observadas por decreto e cânone, mas algumas por costume. A respeito dessas coisas, portanto, em primeiro lugar, vamos fazer uma investigação se isto agradar a sua bem-aventurança", ou seja, o bispo africano, tá? "E depois que as outras ordenanças que foram adotadas ou propostas sejam confirmadas para que possa mostrar por seus rescritos a sé apostólica, e que você possa declarar ao mesmo venerável Papa que nós diligentemente nos lembramos dessas coisas, embora os títulos de ação tomada já tenham sido inseridos nos atos. Nesta questão devemos agir, como eu disse acima, como agradará a sua amada bem-aventurança. Que, portanto, o comunitório entre no meio para que você possa reconhecer o que está contido nele, para que uma resposta possa ser dada a cada ponto." Aurélio disse, Aurélio era o bispo ali africano que estava presidindo aquele concílio africano de Cartago. Aurélio diz: "Que o comunitório seja apresentado, que nossos irmãos e colegas ministros recentemente colocaram nos atos, e que o restante das coisas feitas ou a serem feitas sigam em ordem." Aí Daniel, o notário, leu o comunitório. "Ao nosso irmão Faustinho e aos nossos filhos, os presbíteros Filipe e Azelo, Zósimo, o bispo", talvez esse bispo aqui, o Zósimo, eu não chequei muito bem, mas eu acho que é aquele que vai ser papa depois, tá? Ele estava participando desse concílio aí.
Vocês bem se lembram de que nós confiamos a vocês certos negócios, e agora nós pedimos a vocês que realizem todas as coisas como se nós mesmos estivéssemos lá, pois, de fato, nossa presença está lá com vocês, especialmente que vocês têm este nosso mandamento e as palavras dos cânones que, para maior certeza, nós inserimos neste comonitório. Pois assim disseram nossos irmãos do Concílio de Nicéia, quando eles fizeram estes decretos sobre os apelos dos bispos. Agora ele vai citar o que que os bispos, os prelados romanos trouxeram, né, os cânones de Nicéia, o que que estava escrito nesse cânone. Ó, mas parecia bom que se um bispo tivesse sido acusado, aqui segue verbatim cânon 5 de Sárdica. Epítome antigo. Se os bispos tiverem deposto um bispo, e se ele apelar ao bispo romano, ele deve ser ouvido benignamente, perdão, sendo o bispo romano quem o fará por escrito ou por ordem. Olha o que ele está propondo. Ele levou um cânone de Roma para Cartago, onde estava propondo, em um desses cânones romanos, niceno, que o bispo romano poderia ser consultado. Tá? Se alguém fosse excluído lá da igreja dos africanos, ele poderia recorrer ao bispo de Roma. Isso está colocando como se o Concílio de Nicéia estivesse dando autoridade ao bispo romano. Aí, olha o que acontece. E quando isso foi lido, Alípio, bispo da igreja tagastina e legado da província de Numídia, disse: sobre este assunto, houve alguma legislação em sessões anteriores do nosso concílio, e professamos que sempre observaremos o que foi decretado pelo Concílio de Nicéia. No entanto, lembro-me de que quando examinamos as cópias gregas deste sínodo de Nicéia, não encontramos essas palavras citadas. Porque isso aconteceu, tenho certeza de que não sei. Por esta razão, imploramos a sua reverência, o Santo Papa Aurélio. Olha aí, né? Aurélio era chamado Papa. Então, o título Papa não era exclusivo do bispo romano. O próprio bispo africano também é chamado de Papa. De sua santidade, de bem-aventurado, né? Então, não havia nada que colocasse o bispo romano acima de qualquer outro bispo. Bom, vamos continuar. Que como o registro autêntico dos decretos do Concílio de Nicéia é dito ser preservado na cidade de Constantinopla, você se dignaria a enviar mensageiros com cartas de sua santidade, e não apenas ao nosso santíssimo irmão, o bispo de Constantinopla, mas também aos veneráveis bispos de Alexandria e Antioquia, e que nos enviarão os decretos daquele concílio com autenticação de suas assinaturas, para que, doravante, toda ambiguidade seja eliminada, pois não conseguimos encontrar as palavras citadas por nosso irmão Faustino. Não obstante isso, no entanto, prometemos ser governados por eles por um curto período, como já disse, governado por eles quem? Pelos decretos de Nicéia que veio de Roma, tá? Por enquanto, até não chegar às cópias autênticas das igrejas de Antioquia, Alexandria e Constantinopla, tá? A palavra citada por nosso irmão Faustino. Não obstante, no entanto, prometendo ser governados por eles, como já disse, até que cópias confiáveis cheguem às nossas mãos. Além disso, o venerável bispo da igreja de Roma, Bonifácio, deve ser solicitado igualmente a ser gentil o suficiente para enviar mensageiros às igrejas acima mencionadas, que devem ter as mesmas cópias de acordo com o seu reescrito. Mas as cópias do mencionado Concílio de Nicéia que temos, colocamos nestes atos. Faustino, bispo legado da Igreja Romana, disse: não deixe que sua santidade desonre a Igreja Romana, seja neste assunto ou em qualquer outro, dizendo que os cânones são duvidosos, como nosso irmão e companheiro bispo Alípios se dignou a dizer, mas você se digna a escrever essas coisas ao nosso santo e abençoado Papa, para que ele, buscando os cânones genuínos, possa tratar com sua santidade sobre todos os assuntos decretados. Quem é vossa santidade aqui? Sua santidade? O bispo Aurélio, tá? Mas basta que o abençoado bispo da cidade de Roma faça uma investigação, assim como a sua santidade o propõe fazer de sua parte, para que não pareça ter surgido nenhuma contenda entre as igrejas, mas que você possa, ao invés disso, ser capaz de deliberar com caridade fraterna quando ele for ouvido o que é melhor deve ser observado. O que estava acontecendo? Eles estavam propondo que o bispo de Roma checasse melhor os cânones que estava na tradução latina dele. Porque na tradução grega, os bispos africanos viram uma discrepância. Olha, pera um pouquinho. Me parece que a tradução não é bem essa. No original,
nas cópias gregas dos decretos de Nicéia, não está escrito que o bispo romano vai decidir nada, não. É o contrário, é cada bispo na sua jurisdição. E aí eles foram enviadas essas cópias retornaram, e depois sabe o que foi constatado? A cópia do bispo romano estava interpolada, era uma fraude. Era uma fraude. Então veja bem cedo o bispo romano já começa com essa ideia megalomaníaca de decidir tudo, é ele que decide, é ele que quer impor e tal. E os bispos romanos depois, eles vão condenar Zósimo, né, nesse mesmo conselho, eles vão condenar Zósimo também. Inclusive, acusá-lo de ter deturpado o cânone do Concílio de Nicéia. Então, a ideia de uma lista de livros é igual a essa aqui da lista dos cânones de Nicéia, né? É simplesmente para que fosse confirmada. Assim como eles mandaram os cânones para o bispo romano para ser confirmado, olha, cheque isso aí direito, vê se realmente é isso. Eles mandaram uma lista dos livros canônicos que eles haviam feito ali em Cartago para ser confirmada, não autorizada, confirmada como está nos escritos, confirmada pelo bispo romano, porque o bispo romano já tinha uma lista se a lista de 382 do Concílio de Roma for verdadeira, né? Então, é o que nós temos. Não existe nenhuma jurisdição, supremacia ou coisa parecida do bispo romano sobre os bispos africanos. Longe disso. Bom, entendido essa questão, esse contexto, vamos prosseguir aqui a nossa leitura, né? Agora, se formos considerar essa lista de Roma, tanto quanto a de Cartago, verdadeiras, tá? Como eu já disse, a lista, o Cânone 24 de Cartago é colocado em suspeita por alguns historiadores. Dizem que as cópias gregas não contêm essa lista canônica, tá? E dizem que o Concílio de Roma nunca existiu. Por quê? Porque a única menção que nós vamos ter desse concílio é lá nos Decretos Gelasianos no século VI. Século VI, aqui nós estamos no século IV. Século VI, 5 ou 6, tá? Bem depois. Agora, a lista que foi, e isso eu errei no meu primeiro vídeo, tá? A lista que foi enviada para o bispo romano por Cartago constava um livro que não constava na lista de 382 do Concílio de Roma. Que livro era esse? Primeiro Esdras, que é um livro apócrifo, que a Igreja Católica não aceita como livro canônico ou deuterocanônico. Esse livro estava incluso na suposta lista de Cartago, que foi enviada ao bispo de Roma, para ele confirmar se realmente procedia aquela lista. A gente não sabe, tá? Mas se o bispo romano confirmou, ele entrou em contradição com o seu próprio suposto concílio de 382 e também lá na frente com o concílio de Trento, porque Roma até hoje não aceita primeiro Esdras, mas foi aceito pelo concílio de Cartago, né? Agora, um fato interessante, né? Se o bispo de Roma, em 382, foi o primeiro a propor uma lista, né, para o mundo sagrada ali, uma lista canônica dos livros canônicos, quais eram os livros e quais não eram, e o Ariel fala que a lista de Roma em 382 é a mesma lista que tem hoje, são os mesmos livros que existe hoje na Bíblia Católica. Então veja bem, por que antes Rufino, Atanásio, Orígenes propôs uma lista cujos livros batem com a lista das Bíblias protestantes? Antes de Roma, já haviam listas sendo propostas, né? Antes de Roma, outros pais da igreja já haviam descrito quais eram os livros canônicos. E depois de Roma? Bom, depois de Roma piorou, porque ninguém obedeceu Roma. Primeiro que a gente viu ali que Cartago propôs uma lista parecida, mas não igual à lista romana, né? Primeira Esdras não fazia parte da lista romana. Depois nós tivemos outros concílios, por exemplo, de Trula, que não teve uma lista igual à lista do bispo romano. E depois nós tivemos vários pais da igreja propondo listas canônicas que é igualzinha os mesmos livros
que são os mesmos livros que tem nas bíblias protestantes. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Eh, Agora, se realmente esse concílio romano ele existiu em 382, e eles dizem que quem presidiu esse concílio, que na verdade não era um concílio, né, era um sínodo. E sínodo, ele não tem decisão para toda a Igreja Universal. Sínodo só tem decisão para a sua localidade. Por exemplo, em 382, se realmente houve esse sínodo, ele ficou apenas restrito à região dos romanos e não para toda a igreja. Por isso que Cartago vai propor uma lista para a sua região, não é para toda a igreja universal, né. E aí outros vão propondo, Trulama vai propor, outros pais da igreja vão propondo, né. Agora, uma coisa interessante, se Damaso presidiu esse concílio, ele fez a contragosto de Jerônimo, porque Jerônimo foi quem traduziu a primeira, tradução, assim, mais apurada em latim da Bíblia Sagrada. Ele viaja para o Oriente, vai estudar grego, hebraico, né, principalmente hebraico, se familiariza com as línguas originais e traduz diretamente dos originais e cria o que é chamado de Vulgata Latina. Só que olha que interessante, olha que ironia do destino. Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia, que seria a Bíblia mais fiel da Igreja Católica, ele era terminantemente contra os apócrifos, falava que eles não eram canônicos. E a contragosto, se realmente esse concílio existiu, esse bispo Damaso colocou os livros apócrifos que Jerônimo foi contra em uma lista canônica. É muita discrepância, é. Sem falar que tanto a Enciclopédia Católica quanto o teólogo Yves Congar, eles vão falar que o cânon não estava fechado até o Concílio de Trento. Até o Concílio de Trento, nós não temos uma lista fechada do cânon. Isso significa que o Sínodo Romano de 382, se realmente existiu, ele não foi definitivo, ele não bateu o martelo, ele não foi o autoritativo para toda a igreja, né. Por quê? Porque até Trento havia uma divergência entre mesmo dentro do prelado católico, sobre quais livros eram canônicos ou não. Estou me referindo à questão dos deuterocanônicos, ou os livros apócrifos, Judite, Tobias, Sabedoria, né, e por aí vai. Esses livros, até mesmo muitos bispos cardeais católicos, não atestavam como canônicos, nem mesmo deuterocanônicos, tá. Eles falaram que eram livros apócrifos, eram, sim, úteis para a leitura, porém não decidiam doutrina, ou seja, não eram canônicos. Então até Trento foi o primeiro concílio da Igreja Romana a bater o martelo e decidir: "Olha gente, essa lista que a igreja tem que seguir", pronto. Antes disso nós não temos. Então, a Igreja Católica não deu Bíblia ao mundo coisíssima nenhuma, né. E eu não me contradisse, porque a gente viu pela história, pelo contexto que eu coloquei aqui para vocês, que nenhum dos bispos africanos ficou mendigando aí nenhuma autorização do bispo romano. E era isso que eu queria dizer na minha fala, naquele meu primeiro vídeo, que o João espertamente foi lá e fez um corte, né, como se eu tivesse me contradizendo. Mas, como eu disse, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, porque eu não usei as palavras de modo mais preciso, né, e isso deu margem para ele me tirar fora do contexto, me deturpar, enfim, isso é normal, tá. Eu já estou acostumado com essas deturpações dos católicos. Bom gente, é isso aí, chegamos no final, tá. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like de costume aí, se inscreve no nosso canal, abençoe o nosso canal divulgando o nosso vídeo, tá. Toque o sininho aí para você receber sempre vídeos atualizados, e se não é inscrito, se inscreva, tá bom. Isso ajuda muito o nosso trabalho. A fazer pela fé, a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, dentre elas, a Igreja Católica. Tchau.